E hoje a gente tem muito ladrão de tempo. Quais você acha que são piores e o que fazer com eles, assim? O que fazer com os ladrões? Precisa prender os ladrões. Eu sempre falo assim, Johnny, quando o pessoal vem pedir ajuda, antes de ensinar um monte de técnica, método, princípio, vamos descobrir qual é o seu problema. Porque cada um é diferente na desorganização, na falta de gestão de tempo, né? Tem gente que tem problema com distração, tem gente que tem problema com planejamento, tem gente que tem problema com procrastinação, tem gente que tem problema com preguiça, que é diferente de procrastinação. Então, na minha aula eu falo sobre 10 ladrões do tempo, não sei se eu vou lembrar todos eles, mas é só para o pessoal entender assim, que cada um tem o seu erro. Assim como tem sua idolatria, que também é outra coisa, né? Tem pecados que se escondem debaixo de uma má gestão de tempo. Procrastinação, por exemplo, né? O pessoal tem falado muito sobre procrastinação. Muitas vezes a gente procrastina por causa de medo. Muita gente confunde procrastinação com preguiça. A preguiça, ela é muito mais um problema de cosmovisão e caráter, porque é um ódio ao trabalho. Eu não vejo beleza no trabalho. Eu não vejo sentido no trabalho. Eu não gosto de trabalhar. É a preguiça, né? Muito autocentrada e tal. A procrastinação, por exemplo, uma mulher, ela pode procrastinar uma tarefa e fazer outra. Eu falo da mulher porque sempre é um ótimo exemplo. Então, por exemplo, fui chamada para escrever um livro. Isso é minha atividade importante, sentar e escrever meu livro. Aí eu procrastino e vou fazer faxina na casa. Eu sou preguiçosa? Não. Eu tô suando fazendo uma faxina. Mas eu sou procrastinadora. Eu procrastinei aquela atividade que era mais importante para o momento. E aí a gente entra mais até no seu campo. Porque a procrastinação tem muito a ver com insegurança, com medo da tarefa. Então, eu adio aquela tarefa que precisa ser feita porque ou ela me dá medo ou ela não me dá um prazer imediato. Que a nossa geração é viciada em prazer imediato, né? Então, assistir um Netflix me dá prazer imediato. Escrever ali me cansa um pouco. Eu vou ter prazer depois, quando o meu livro for publicado, mas na hora aquilo me dá trabalho. Então, é muita questão emocional ali da procrastinação, né? Normalmente é medo, insegurança, acha que não vai conseguir. Aquela tarefa, ela me dá arrepio, eu não vou. Aí eu adio, deixo sempre pro final. Aí gera todo aquele estresse do final, né? Tem gente até que é viciada nisso, em fazer só no final, com sangue quente. Isso causa um estresse muito grande, né? Mas existem muitos ladrões. O celular, né? O uso do celular. Das redes sociais é um grande ladrão do tempo. A gente gasta tempo ali, né? Eu sempre falo pro pessoal, dá uma olhadinha no seu celular, porque todo celular tem, pra ver quanto tempo você gasta. Não, uma época eu fiz o meu WhatsApp e eu descobri, nossa, eu trabalho para o WhatsApp, porque são 8 horas por dia de uso. É claro que eu trabalho realmente via WhatsApp, mas mesmo assim, isso é extremamente cansativo. Então, eu, por exemplo, peço até perdão, eu não respondo todo mundo na hora. Foi uma decisão que eu fiz, porque senão eu vou trabalhar para o celular, né? Não consigo responder tudo no Instagram, senão eu vou trabalhar para o Instagram. Então, a gente olhar o tempo de uso do nosso celular, o tempo que a gente gasta com YouTube, com Netflix, né? Tem gente que fala assim, eu não tenho tempo de fazer um curso de teologia, não tenho tempo de fazer um curso do Jesuscope. Tá, vamos olhar quanto tempo você gasta no Netflix por semana. Aquela sériezinha, aqueles 15 minutos de YouTube, sabe? Aqueles 15, 30 minutos é um curso que você faz. Então, essa noção de tempo que a gente precisa ter, né? Outro ladrão do tempo, Johnny, é o perfeccionismo. Muita gente tem problema com isso. Muito bom. E aí acaba gastando muito tempo em detalhes e atividades desnecessárias por puro perfeccionismo. Perde o tempo. Então, são vários aí. Cada um vai ter que descobrir qual é o seu. Qual é o seu problema. 10 que estão lá no curso. Isso. No Instagram tem publicado no Agenda Redimida os 10. Legal. Os 10 ladrões do tempo. Ansiedade. Gastar mais tempo se preocupando em fazer uma tarefa do que fazendo. Gastou toda a energia mentalizando, nervoso, mas não fez. Poderia já ter feito. Que louco, né? Meu Deus do céu, meu Deus. E até essa questão do celular, a gente estava falando da procrastinação, celular, Netflix, coisas que geram uma recompensa imediata, né? Então, a gênese do processo é essa. Nós precisamos de uma recompensa, mas se eu estou viciado em uma recompensa imediata, eu tendo a preferir aquele comportamento que me traz um prazer
mais rápido do que um prazer que vai ser mais duradouro. Então, até, não sei se você já viu aquele famoso teste do marshmallow. Sim, das crianças, maravilhoso. É muito legal, né? Crianças de 5 anos lá na década de 60, que tinha lá um marshmallow. E, né, ele entrava numa sala, oferecia para ela. Se ela não comesse o marshmallow até a vinda do examinador de novo, ela ganhava 2, né? Isso. E se ela comesse, E aí eles monitoraram as crianças que comeram, as crianças que não comeram e as crianças que conseguiam esperar e retardar esse prazer para ter essa recompensa depois, ao longo da vida. Pois isso foi nos anos 60, né? Ao longo da vida, essas crianças, elas agora adolescentes, jovens, adultos, eram muito mais bem-sucedidas, tanto na escola quanto na vida profissional, relacionamento, saúde mental. Olha só. Porque existe um poder muito grande na gente conseguir retardar prazer. Isso tem a ver com tempo. Sim. Né? É entender que tem tempo para todo propósito. Acho que isso resume talvez essa ideia de que não tem tempo para tudo, mas tem tempo para tudo, que é o propósito de Deus. Exatamente. E olha como isso mescla assim com a nossa relação com Deus, porque assim, eu confiar de não ter um prazer do agora para deixar para depois, é confiar em Deus, de que Deus vai me dar um presente no final, sabe? De que Deus é bom, que tá garantido, que eu posso esperar, eu posso sofrer um pouco agora, fazendo uma coisa que eu não gosto, porque depois, né? Deus vai me abençoar, Deus vai dar tudo certo no final. Eu tenho um Deus que é pai. Então, a relação com o tempo mexe muito com a relação com Deus. Por isso que eu tenho falado sobre esses pecados que se escondem debaixo da má gestão de tempo. Às vezes, controle. Eu tenho muitas alunas que elas amam o meu curso, elas amam esse assunto, assim, sabe? Mas são muito controladoras, assim. Aí tem uma agenda certinha, tem um planejamento. Saiu do prumo, enlouquece. Tem um pecado escondidinho ali, né? Então, uma agenda redimida, uma agenda cristã, ela tá aberta para novos ventos. Se Deus quiser bagunçar tudo, né? E a gente tá submisso a Deus. A gente tá planejando, a gente tá aberto. Se mudar, tá tudo bem, né? A gente tem essa flexibilidade aí, né? Do que Deus tá... A gente não quer controlar o tempo. Acho que isso é bem... A gente precisa deixar... Já tem um Senhor do tempo. Exatamente. A gente precisa deixar bem claro. A gente não tá querendo controlar. A gente tá tranquilo de que Deus pode mexer na nossa agenda, Ele que tá guiando tudo. Sim. Eu tava até conversando com o Lucas Pegoraro, né? A gente fez um podcast falando sobre correria e pressa e o estilo de vida de Jesus, né? E ele tava dizendo que Deus costuma nos interromper para direcionar para o propósito dele em algumas coisas, né? Então, a gente tem uma agenda ali, a gente está cumprindo um rito, cumprindo um ritmo. E Deus costuma interferir, nos interrompendo. E a gente tem que ter essa flexibilidade de ter tempo para ser interrompido por Deus. Exatamente. A nossa agenda tem que ter esse tempo para ser interrompido. E eu li um livro chamado Margem, do Richard Swenson. Ele fala um pouco sobre a doença do nosso tempo ser a sobrecarga. E uma das sobrecargas é a sobrecarga de tempo. Ele diz que é impossível a gente obedecer a Jesus quando a gente está sobrecarregado com o tempo. Porque, por exemplo, para andar a segunda milha, eu preciso de tempo. É verdade. E eu preciso ter tempo para ser interrompido por Deus. Para isso, a minha agenda tem que ser uma agenda redimida a ponto de ter equilíbrio para ser interrompido. E para isso, esse resgate é tirar da mão dos ladrões. Né? Exatamente. E os ladrões podem esconder tanto dramas emocionais, traumas, como pecados, ídolos que estão ali também. E o que você diria, assim, de ferramenta prática que você descobriu ao longo dessa jornada? Quem está hoje, assim, quero começar. Por onde eu começo? Que dicas, assim, a gente pode fazer? Talvez ferramenta, você já citou algumas do celular, medir lá quanto tempo você gasta, identificar esses ladrões. O que mais de ferramenta prática que você poderia nos ensinar? Primeira coisa, eu acredito muito que cada ser humano é diferente. Então, eu não tenho um método e um padrão e uma ferramenta para todos. Eu acho que a mão de cada um, né, pega uma ferramenta diferente, né? Encaixa numa ferramenta diferente. Então, a gente precisa... Por exemplo, tem pessoas que gostam do offline, do papel. Tem gente que precisa escrever. Minha mãe era muito assim. Eu lembro que ela escrevia tudo na agenda. Ela escrevia, inclusive, coisas do passado. Coisas que tinham acontecido. Sei lá, bati o carro hoje. Ela anotava.
Porque se alguém precisasse, ela lembrava daquele dia. Ela sempre deixava anotadinha. Ela tinha um arquivo do passado pelo qual recorrer. Então, eu lembro que minha mãe anotava muito. Então, tem gente que é da escrita. Mas tem gente que não é. Normalmente, os homens não são. Não gostam de carregar um caderninho, um papel, uma caneta na bolsa. E a gente tem ótimas ferramentas no celular. Então, por exemplo, a pessoa começar a entender assim, qual vai ser minha ferramenta? E a gente precisa de ferramenta, Johnny. Assim, tem gente, quando a pessoa fala assim pra mim, não, eu anoto tudo na cabeça. Me desculpa. O autor do livro Get Things Done, né, que é a arte de fazer acontecer, que hoje é um dos métodos de gestão de tempo que mais está em alta e eu gosto muito dele, que é o método GTD. Ele fala o seguinte: a nossa mente não foi criada para armazenar informação. A sua mente não é um HD. É até um absurdo você usar a sua mente para lembrar de horário de consulta, sabe? Coisas que sua mente foi criada para criar, para pensar, criar, inovar, né? Não para guardar papel e informação. Então, quando você marcou uma consulta, aí tá lá, ou um jantar, 19 horas, aí você guarda na cabeça, você está gastando energia e tempo que poderia ser usado de forma criativa. Está roubando sua criatividade. Exatamente, para outras coisas. E a mente você vai esquecer, vai pregar uma peça. E aí também gera o estresse de tipo assim, eu tenho uma coisa que eu não posso esquecer. O que é mesmo? Sabe isso? Isso gera um estresse. Então, o estresse das pessoas, muitas vezes, piora a ansiedade, Sim, né? é o principal fator de risco. Eu marquei com alguém. O que foi que eu marquei? O que era? Isso não deve acontecer. Então, a ferramenta é a muleta mesmo. E a gente precisa de muleta. A gente tem que ser sincero e falar assim, eu preciso de muleta. O pessoal fala, Carol, você é muito organizada. Eu não sou. Carol, você lembra de tudo? Eu não lembro. É porque eu não lembro, e eu tenho certeza que eu não lembro, que eu faço questão de anotar. Entendeu? Na agenda. Então, eu acho que as pessoas, às vezes, são muito orgulhosas de querer... não querer uma ferramenta, não querer uma muleta. Não, a gente precisa de muleta. Então, você vai ter que escolher a sua ferramenta, o que você vai usar. Então, é papel, então vai ser papel. Google Agenda, que eu amo o Google Agenda, hoje eu super indico. Eu tenho aula só ensinando a usar o Google Agenda e misturar tudo, né? Então, tenha uma ferramenta, escolha qual vai ser e anda com ela. E 2 hábitos mestres, que eu sempre falo, que todo mundo pode fazer, né? O primeiro é, isso que eu falei, anotar. Tirar da cabeça, esvazia o seu cérebro. O David Allen fala isso, esvazia. Esvazia tudo e coloca em um lugar. E o princípio é registrar. Onde você vai registrar, você escolhe. Como você vai registrar, você escolhe. Mas você precisa ter um lugar onde você descarrega isso. Tem gente que faz, achei super interessante. Eu não tenho, mas muitos amigos têm. Faz um grupo de WhatsApp consigo mesmo. E joga tudo pra lá. Joga bagunçado. Não tenta organizar, só joga. É um lugar do tipo assim, eu marquei alguma coisa com alguém. Onde... Vou lá e olho. Sabe? É o básico. Básico do básico. Depois você vai processar aquelas informações e tal, mas tem um lugar que você joga tudo. Primeiro hábito que precisa ser criado: anotar, escrever, registrar. O que ele chama também de capturar. E não tem como. Em todas as gestões, Johnny, gestão financeira não tem como você gerir suas finanças se você não anota o que entra e o que sai. Alimentação, mesma coisa. Se você não está consciente do que você está comendo e o exercício que você está fazendo, não tem como. Gestão de tempo é a mesma coisa. Então, assim, não tem milagre. Tem que anotar. Ponto final. Em algum lugar. E o segundo hábito, que de todos de gestão de tempo, tem vários, né? Mas esses 2, pra mim, você já sai do lamaçal. Anotar. E o segundo é a organização da semana. Que é aquilo que eu falei, né? De você criar o hábito de chegar na sua semana, olhar a sua semana antes dela começar. Então... É a criação de um hábito. Toda criação de hábito é desafiadora, gasta energia, mas depois se torna prazerosa, igual escovar o dente. Acordou, já fiz. Então, eu já tenho esse hábito, assim, de chegar no domingo ou na segunda. Às vezes eu tenho viagem e tudo se atrapalha e eu faço na quarta. Faço, mas eu faço. Eu faço sempre. De chegar, abrir minha semana, olhar o todo. É muito importante esse olhar o todo. De domingo a sábado. Olha o todo, como é que tá a semana, encaixar, o que eu marquei, né? E ter isso visível. Então, o organizar a semana, o chegar antes na sua agenda, antes das pessoas chegarem, faz você ser protagonista, né? O que eu quero fazer. Sim. Porque nessa hora, esse é um hábito, mas dentro dele tem 1 milhão de coisas que a gente faz. Porque, por exemplo, a hora que eu sento, Johnny, coloco ali minha semana. Aí eu coloco, né? Coisa que é minha rotina, meu horário de trabalho.
as coisas que são da semana. Aí eu acrescento aquilo que é eventual, né? Marquei uma consulta, então vai cair na terça, na quarta. Quando eu faço isso, eu já tô olhando os choques que vai ter. Meu Deus, eu marquei uma consulta logo depois do trabalho. Eu marquei um jantar e vai ter um aniversário. Eu já vou cancelando. Eu já ligo pra pessoa, ó, essa semana tá muito cheia pra mim, não posso. Isso é gestão. É você pegar, vamos dizer assim, os produtos e encaixar nas prateleiras certas. E exige coragem. É a coragem do dizer não, do olhar a semana e dizer: nossa, a semana tá muito cheia, eu não vou ter tempo pra orar. Vou cancelar. Não vou ter tempo ideal com minha família. Vou cancelar, vou dizer não. Aí é a hora da gestão. E é claro, você pode fazer uma gestão de tempo do seu dia, do seu mês, do ano. Eu falo sobre tudo isso. Mas de todos, o mais importante é o da semana. Parece que o ritmo semanal, ele é... o 6-1 de Deus. Ali. Exatamente, Isso até não cristãos falam, sabe? Sobre a importância da semana. Mas sim, eu faço isso no meu dia. Olha aqui, o que eu tenho no dia inteiro? Vamos fazer uma gestão do dia. Ou no mês. Como é que tá o mês? Meu período de férias e tal. E do ano. Que aí é uma coisa que eu ia te falar que... Eu acho que pro cristão é muito importante a gente ter um momento, seja uma vez no ano, 2 vezes no ano, a cada 5 anos, 3, não sei. Mas precisa ter um momento que a gente para e pensa na nossa vida como um todo, sabe? Porque gerenciar a semana é bem prático. Mas e gerenciar a vida? Porque gerenciar a vida é gestão do tempo também, né? O que Deus está me chamando para os próximos 5 anos? Nos próximos 3 anos? Esse ano? O que eu quero esse ano? O que Deus quer de mim esse ano? É olhar mais o todo. Estou caminhando para o meu chamado? Eu estou me tornando mais parecido com Jesus? Né? As empresas fazem metas de 5, 10 anos. A gente deveria fazer isso também. Não em relação a dinheiro apenas, mas a nossa vida como um todo, a nossa vida espiritual. E isso envolve coisas grandes como... Será que eu estou morando no lugar certo? Será que eu estou na igreja certa? Né? Será que eu estou na empresa certa? No trabalho certo? E isso tem a ver com gestão de tempo. Então, muitas vezes, Deus chama a gente para algo e a gente acha que isso vai cair do céu. Não, a gente precisa tomar decisões e gerenciar nosso tempo para chegar lá. Né? Isso é gestão do tempo. Então, eu falo sobre o triângulo invertido da gestão do tempo. Não adianta nada você ter uma agenda e um planner se você não está indo para o lugar certo. Você pode ter seu dia a dia todo organizadinho, mas talvez você está indo para uma rota totalmente errada. E você vai perder 5, 10 anos da sua vida, sei lá, entendeu? Que você poderia... De forma muito organizada. Exatamente, você poderia estar mais à frente. Então, o triângulo é basicamente assim: chamado, vocação, o chamado de Deus, a santidade, a vida, né? Vida cristã. Aí depois o ano, 10 anos, 5, o ano, o semestre, o mês, a semana, o dia. Então, é um funil. Quando você tem bem estabelecido assim, aquilo que Deus te chamou, você tem clareza de você para pensar, é o parar para recalcular a rota. Porque Deus não fala pra gente e Ele não vai falar tudo. Ele não vai te dar o roteiro da sua vida, ó. 2023 vai acontecer isso, 2024 vai ser... Não, tem gente que é louco pra saber. E às vezes é até pecaminoso, sabe? É um desejo de controlar o tempo. Eu quero saber. Deus não vai te falar. Deus quer caminhar com você. Mas é importante a gente parar e ter momentos assim, sabe? Que a gente vai orar em família. Vamos ouvir de Deus. Eu vou ter um momento com o meu pastor, com o meu discipulador. Vou ouvir meus amigos. Tô na rota certa? É isso que Deus quer que eu gaste o meu tempo? É com esse ministério mesmo? É com esse trabalho? Então, um momento assim, tipo sabático. E a gente organiza isso e depois deixa cair no funil. E aí sim, o nosso dia vai alcançar o alvo, sabe? Não é só organização. É propósito também, né? Pra onde a gente vai. Uau. Falei demais, né? Não, quase dando aula aqui. Você fale mais, dê aula, Carol. E você falou um pouco sobre descanso, sobre sabático, sobre pausas. Fala mais sobre isso, sobre como parar sem se sentir culpado. Sim. Como fazer pausas em um mundo que não para. Esse medo de ficar para trás. Nossa, demais. E essa necessidade de ajustar nosso ritmo ao ritmo de Deus. Como descansar? O que é descansar de fato? Porque a gente vai ter... Esses dias até eu conversava com um amigo, ele falava, eu sei o que é descanso pro corpo. Dormir, enfim, passar um tempo ali sem trabalhar o corpo. Eu sei o que é descanso pro espírito, mas eu não consigo
entrar num nível de descanso ali, mesmo quando eu tô parado, parece que eu não... Mental, não né? consigo desligar. O que você conseguiria... Porque tempo também é descanso. Sim. O que você conseguiria nos falar sobre descanso dentro do que você experimentou já na sua gestão de tempo, de rotina, enfim? Estou aprendendo. Não é à toa que Deus colocou um mandamento, né? Quarto mandamento, guardar o sábado, que é o descanso. Porque a gente tem a tendência de ser viciado em trabalho, né? Principalmente quando a gente trabalha com o que ama. Eu trabalho com o que eu amo. Então, assim, eu tenho a tendência de não parar. Então, tô aprendendo sobre isso. E eu tenho uma terapeuta muito boa, eu gosto muito dela, ela é muito prática. E todos os exercícios que eu fiz com os meus alunos no curso, ela fez comigo na terapia. Foi muito legal. Então, ela pediu para eu anotar todas as minhas responsabilidades, tudo que eu tinha, porque eu cheguei num momento esse ano que eu precisei recalcular a rota. Né? Opa, acho que eu peguei mais coisa do que eu deveria, não tá saudável. E a gente, como cristão, às vezes, a gente... Por aquilo que aparece ser bom, a gente pensa que a gente tem que fazer. E às vezes a gente vai dizer não para coisas boas. Né? Como Jesus. Jesus disse não para várias coisas boas. Porque ele tinha um propósito. Então, a gente não vai fazer tudo só porque é bom ou é lícito, enfim. E foi muito interessante que ela pediu para anotar todas as responsabilidades, a gente conversar sobre elas. E mais ou menos o tempo e a energia que me gastava. Olha que interessante. Ela falou comigo sobre energia espiritual, energia emocional, energia criativa, energia mental e energia física. Acho que eram 5. Então, eu tinha que anotar meus compromissos, responsabilidades, quanto tempo eu gastava e o tipo de energia que me sugava. Mas ela me chamou a atenção pro seguinte, ela falou, cadê o Ângelo aqui? E cadê o descanso aqui? Ou seja, quando a gente gere o tempo e faz agenda, tem que estar o descanso. Tem que estar essas coisas que são mais orgânicas. O tempo com o marido, cuidar da relação, do casamento e tal. Então, parece que eu estava olhando só os projetos e não estava olhando esse tipo de coisa que eu preciso, que gasta tempo e repõe energia, né? Então, ela conversou muito comigo sobre essa questão de eu perceber o tipo de energia que me gastava a atividade. Então, por exemplo, aconselhar uma pessoa gasta uma energia emocional, né? Tem aquele tempo de aconselhamento, como um pastor gasta esse tipo de energia. Eu fico cansada emocionalmente e espiritualmente também, porque a gente dá vida. A gente que trabalha em liderança de igreja, a gente dá muito espiritualmente. E a gente precisa receber. Eu preciso ir numa conferência que eu não ministro. Que eu não tô organizando, que eu não falo, sabe? Que eu sou a burra da conferência. Eu preciso disso. Eu preciso repor minha energia espiritual. Vamos dizer assim, tô falando energia, parece místico, mas... Sim, ou seja, eu preciso me alimentar. Físico, fisiológico. Eu não posso só dar o pão, eu preciso me alimentar. Então, tem muitos pastores que estão esgotados espiritualmente. Porque dão, mas não recebem. Tem muita gente da área, sei lá, da criatividade, designer, músico, que tá... eles chamam de, crise criativa, né? Deu bloqueio. Por quê? Porque eles criaram muito, mas não repôs a energia criativa. Então, é uma aula que eu dou também, essa gestão da energia, pra gente aprender. Foi algo que a gente aprendeu meio na marra, eu e o Ângelo, sabe? Ele falava assim, nossa, eu não fiz nada hoje, tô cansado. Só conversei com as pessoas. Falei, pois é, mas cansa, né? Eu só preparei um sermão e preguei, mas cansa. Cansa a mente e tal. Então, ela chamou muito a minha atenção sobre isso. E eu acho que a gente tem que estabelecer isso como um princípio, que é não ter medo de desligar, de descansar. Porque eu acho que a gente... E isso tem tudo a ver com teologia, com Bíblia, com nossa relação com Deus de novo. Porque parece que a gente não confia. A gente não confia que se a gente dormir ou desligar o celular ou desativar tudo em um dia na semana, que Deus vai nos suprir, que a gente tem um pai que cuida de nós. É um exercício de confiança guardar o sábado, guardar o descanso, ter um dia de descanso, né? E eu estava falando até ontem com os alunos sobre isso, do testemunho do pessoal da Chick-fil-A, que é uma rede de fast food nos Estados Unidos, né? Tipo o McDonald's. Eles são batistas e eles fecham aos domingos, perdão. Imagina você ter uma rede de fast food e no domingo, que é o dia que toda a família sai para comer na rua, você fechar. E eles têm um dos maiores faturamentos de fast food hoje. Então, é a coragem do descansar. Exige coragem para descansar. Tem um livro ótimo que saiu recente, A Ciência do Sono e do Sonho. Eu sei que o sobrenome é Walker, do cara lá. É um pesquisador, 25 anos pesquisando sobre sono.
E a última pesquisa sobre sono mais moderna, assim, interessantíssima. E ele faz uma análise de como que Deus criou os animais. E todo mundo precisa dormir. Os bichos e a gente precisa dormir. E dormir é estar numa posição de vulnerabilidade total. Você não tem ninguém te protegendo ali. Alguém pode chegar e te matar. E nem isso a gente evoluiu, né? A evolução. Não evoluiu, não mudou isso, né? Se é para os mais fortes vencerem, a gente tá numa posição de total fraqueza quando a gente dorme. E exige realmente uma confiança. A gente, tipo, morre, né, quando dorme. Tipo, a gente desliga de tudo. Bom, mas os dados que ele traz... Tipo, morre, gostei. Eu não vejo nada, eu tô ali, né? E ele fala... Ele vai trazer todos os dados. Você vai amar esse livro, é sua cara. Ele vai trazendo, assim, como que a criatividade aumenta, a energia aumenta. Ele fala, eu não lembro bem, posso estar falando errado, mas ele fala quantos, se juntar todo o tempo que a gente dorme, 8 horas por dia, mais ou menos, a pessoa que vive 60, 80 anos, acho que dorme 10 anos. Para pra pensar, você tem 80 anos de vida, 10 anos você dormiu. Aí os super produtivos ficam assim, meu Deus, em 10 anos eu podia ter aberto... Trabalha enquanto eles dormem. Exatamente. E ele fala que a conta de quem não dorme é muito pior. Você, né, diminui a expectativa de vida, você diminui a criatividade. E aí ele vai falando quantas coisas no cérebro e tal vão repondo a necessidade de dormir, né? Aquele livro, meu Deus, foi um tapa na cara pra mim. Eu falei assim, não, eu preciso dormir pra poder, né, ficar boa amanhã. Eu amo dormir. Mas é essa questão do descanso. Mas resumindo, eu acho que o nosso descanso ele precisa ser diário, que é o sono, né? A gente vigiar para dormir bem. Tem o descanso semanal, o sábado. E tem também os grandes períodos que a gente precisa tirar, né? Sejam as férias ou os momentos sabáticos. A gente tirou um sabático, estamos saindo agora há pouco, o Ângelo. O Ângelo teve uma segunda crise de burnout, misturada com um monte de coisa. Foi um período bem terrível da nossa vida. E ele teve a coragem de tirar, de sair de muitas coisas, inclusive da liderança da igreja, para cuidar da saúde física, mental. Foi um grande testemunho para mim, até de amor, né? Eu amo a minha família e você, então eu vou me cuidar. Tava comentando aqui em off-topic, né? Que o Ângelo faz 3 terapias. 3 terapias e começou a cuidar do físico. Ele fez isso num sabático. Mas o nosso amigo que passou lá na igreja falou o seguinte: vamos parar de dizer sabático? Porque, na verdade, vocês tiraram uma licença para tratamento. Porque sabático a gente tira quando tá com saúde. É isso. A gente tira... pra desfrutar. Exatamente, para não adoecer, né? Então, esses períodos aí importantes. Então, acho que a gente precisa encaixar na nossa agenda esses 3, 4 tipos de descanso. Diário, semanal, mensal. E, John, eu tô impressionada que o povo no mundo não cristão tá falando sobre isso, né? Eles falam sobre, por exemplo, passar um dia na semana com o celular desligado. E a gente tá falando de pessoas não cristãs, que estão percebendo que isso melhora a criatividade, melhora o foco, né? E a gente, como cristão, às vezes tá lá atrás com isso aí. Muito bom, minha amiga, muito bom. Então, tempo não é só dinheiro. Tempo é muito mais do que dinheiro. Muito mais. Eu costumo falar que tempo é um presente que Deus nos deu e a gente não sabe o tamanho, né? A gente não sabe se vai viver 24 anos, 30 anos. Então, a gente precisa ser muito diligente, né? Com o tempo, esse presente que Deus nos deu. Ser fiel no pouco. Exatamente. Porque tudo aqui é pouco perto da eternidade, né? Exatamente. Então, mesmo quem recebe mais, quem recebe 5 talentos de tempo, tá recebendo pouco perto do que vai ser. Mas a nossa responsabilidade de ser bons mordomos daquilo que Deus nos deu, a gente pode estar sendo roubado. Exatamente. Meu Deus, meu Deus.